Inicialmente, eu saúdo a professora Laura de Oliveira, moderadora deste debate. Quero saudar a professora Tatiana, diretora da Politécnica. Quero saudar também o professor Otto Jambeiro, amigo de longa data, que também está aqui participando desse debate, e também saudar a todos os que se encontram presentes. A minha fala vai considerar exatamente o roteiro que foi sugerido pelos organizadores do evento. Foi colocado que nós deveríamos abordar pontos relacionados com o antes de 64, ou seja, antes do golpe de Estado, após 64 e a vida depois da ditadura. Com relação ao antes de 1964, eu queria destacar que quando nós adentramos a Escola Politécnica, ela participando do vestibular, nós vivíamos num país onde havia um otimismo muito grande que foi gerado por um período de governo, um governo JK, o governo chefe, que promoveu uma série de realizações, a industrialização do país, a segunda industrialização, porque a primeira foi realizada por Getúlio Vargas, mas Juscelino Kubitschek incrementou a industrialização do país, construiu Brasília, promoveu a integração do país com a implantação de rodovias, implantou a SUDENE e também outras organizações regionais, como a SUDEC, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sul-de-Sul. Então, o quadro que nós vivíamos da década de 50, de 1955 a 1961, foi um período de bastante otimismo. Além disso, no plano internacional, nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento de que um povo pequeno e heróico realizou uma grande revolução, foi a Revolução Cubana, de 1959. Quer dizer, o que apontava para todos nós, aqui no Brasil, como em todo o mundo, a possibilidade de que, mesmo países pequenos, poderiam conquistar a sua independência e realizar um projeto de nova sociedade, porque Cuba se propôs a construir o socialismo. Então, o socialismo estava também na moda, porque mundialmente existia a União Soviética e os países socialistas do leste europeu tinham a China comunista. Então, o mundo, um terço da humanidade era socialista. Então, havia uma expectativa muito grande de que o socialismo poderia vir a substituir o sistema capitalista que predominava ainda no mundo. Então, este era um ambiente que todos nós vivíamos naquela época, um ambiente de muita esperança. E quando nós entramos na Escola Politécnica em 1961, coincidiu que em agosto o Jânio Quadros renunciou à presidência da República. E houve a tentativa de evitar que o vice-presidente João Goulart, que se encontrava na China, assumisse o poder. Então, houve um conluio de civis e militares, e aí eu resgato o que o professor Alton falou aqui na abertura do evento, quando ele falou, na realidade, a ditadura não foi só militar, foi civil e militar. Então, civis e militares tentaram evitar que João Goulart assumisse o poder, porque a ascensão de João Goulart ao poder significaria comprometimento dos interesses das classes dominantes do Brasil, como também dos interesses norte-americanos aqui no país. Mas a solução política veio, como sempre na história do Brasil. Nós, no Brasil,
inclusive muitos dos problemas que nós enfrentamos no Brasil, resultam do fato de nós não termos ido até as últimas consequências nos diversos momentos históricos da nação. Nós fizemos, por exemplo, uma independência que foi uma revolução sem revolução. Fizemos uma proclamação da República sem povo. E durante toda a história, o povo brasileiro tem sido, digamos assim, tem se colocado à margem do processo, não tem sido protagonista do processo. E é isso que nós precisamos trabalhar e que efetivamente o povo brasileiro possa ter voz e possa se afirmar, exercendo com efetividade o poder em nosso país. Mas o que existia, como eu disse, de 1961 até 64, era um ambiente de bastante otimismo. Coincide também que já no final do governo JK, a economia brasileira entrava em crise. Havia um declínio, como sempre acontece, o processo econômico é cíclico. Então, o ciclo de expansão da economia brasileira do período JK já estava chegando ao fim. Já em 61 já apresentava sinais de crise. Além disso, a inflação também comprometia o poder de compra da população. Então, muitas greves de trabalhadores aconteciam no país. E um aspecto também que é importante considerar é que, em 61, quer dizer, quando o João Goulart assumiu o poder, assumiu sem os plenos poderes da presidência, porque foi criado um parlamentarismo como uma tentativa de conciliar os interesses naquele momento. Então, João Goulart assumiu a presidência, mas o Tancredo Neves foi o primeiro-ministro no sistema parlamentarista que se estabeleceu naquela época. Posteriormente, o João Goulart promoveu um plebiscito em que o povo decidiria sobre parlamentarismo e presidencialismo, e o presidencialismo venceu, e ele resgatou todas as prerrogativas como presidente da República. O projeto do governo João Goulart era de realizar as reformas de base, reformas estruturais, que por sinal ainda estão por serem, se tornam uma necessidade imperiosa também, ainda hoje no Brasil. Naquela época se pretendia fazer a reforma agrária, que ainda não realizamos no Brasil, se pretendia estabelecer restrições à remessa de lucros para o exterior, que estava havendo uma sangria bastante grande com a saída de capitais provenientes das empresas multinacionais que estavam aqui. Então o governo João Goulart propôs exatamente restringir a remessa de lucros. Um outro aspecto que também foi colocado naquela época era a reforma universitária, e um aspecto que se colocava como imperiosa, a necessidade, e isso nós defendíamos como estudantes, era o fim da figura do catedrático, que na realidade era uma espécie, era o dono da cadeira, diversas cadeiras dentro da universidade. Então, um dos elementos da reforma universitária era o fim do catedrático, da figura do catedrático. E também uma reestruturação do ensino na universidade, no sentido de torná-lo, inclusive, a universidade democrática, mais democrática do que era na época. Então, o governo João Goulart era um governo nacionalista, era um governo voltado para atender as demandas da sociedade, das demandas sociais. Por conta disso, é que ele foi deposto em 1964. E em 1964, no dia 31 de março, quando houve a mobilização das tropas militares de Minas em direção ao Rio de Janeiro, nós ficamos, eu, por exemplo, me surpreendi, eu não esperava que essa mobilização pudesse acontecer naquele momento, e até porque nós confiávamos no chamado esquema militar de Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar, e que seria a garantia de evitar um golpe de Estado naquela época. Mas fracassou, o esquema militar não funcionou, o esquema militar de Assis Brasil não funcionou, os militares
assumiram o poder a partir de 1º de abril e, inclusive, antes mesmo de João Goulart sair do Brasil, com a conivência do parlamento, foi considerado vago o cargo da presidência, mesmo com o presidente João Goulart no Brasil, exatamente por imposição dos militares e com a conivência exatamente do parlamento, de modo que houve um golpe, não só militar, mas civil também. Então, o que acontece é que o João Goulart também foi informado da presença na costa brasileira da frota naval norte-americana, dos fuzileiros navais norte-americanos, que se posicionaram na costa brasileira exatamente para invadir o Brasil se os militares brasileiros não tivessem sucesso no golpe. Como o João Goulart queria evitar derramamento de sangue no Brasil, ele abandonou, saiu do país, e então os militares assumiram o poder. Da minha parte, quer dizer, com relação à minha participação, eu participava do movimento estudantil muito ativamente na Escola Politécnica, também na União dos Estudantes da Bahia e na União Nacional dos Estudantes, participando de seminários, de debates sobre os problemas nacionais. E um aspecto que é importante destacar é que, naquele período de 61 a 64, a Escola Politécnica era a escola mais politizada da Bahia. Nós aqui debatíamos intensamente os problemas nacionais. Não só as questões relacionadas com a reforma da universidade, mas sobre todas as questões que envolviam os problemas do país. Então, a Escola Politécnica era bastante ativa. Nós tínhamos muitos estudantes que tinham participação não só no plano da Politécnica ou no plano do Estado, mas no plano nacional, de modo que esta participação da Escola Politécnica foi bastante importante na minha formação. Eu, por exemplo, adquiri a consciência política que me possibilitou trilhar uma trajetória de defesa intransigente dos interesses do país, mas também na busca da construção de uma sociedade que atendesse aos interesses da grande maioria da população. Então, isto eu aprendi durante todo esse processo. E a Escola Politécnica foi uma escola de política também para mim. Ela não apenas me deu a regra do compasso que me possibilitou exercer a profissão de engenheiro, mas ela me possibilitou, com aqueles momentos que nós vivemos de 61 a 64, adquirir a consciência política que me possibilitou, abriu muitas janelas, passei a entender, a compreender a realidade, não só da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e das questões mundiais. Então, foi este ambiente que me transformou, não apenas num profissional da engenharia, mas num cidadão que pôde exercer com o máximo de força, de determinação na luta pelos seus objetivos. Mas isto, a consequência disso foi a minha prisão. Eu fui preso em abril de 64 por militares da aeronáutica, que nós tentamos organizar a resistência aqui em Salvador, junto com vários companheiros, colegas da universidade naquela época, de diversas unidades. Mas, na medida em que o golpe se acentuou e se firmou no país, e com a saída de João Goulart e das principais lideranças do país, como Leonel Brizola, nós não tivemos condições de sair de Salvador, porque, inclusive, eu pessoalmente fui
inclusive colocado até como procurado na televisão, entendeu? Como subversivo na época, né? E por conta disso, eu e alguns companheiros, colegas, ficamos abrigados numa casa em Itapuã, e a vizinhança lá provavelmente deve ter delatado os militares, e aí veio a contribuição dos civis também ao golpe militar. Quer dizer, avisaram que nós estávamos lá e nós fomos presos. E fomos presos e fomos para o quartel do 19BC, do Exército. E lá ficamos durante alguns meses, e até quando nós recebemos, através de um habeas corpus que o meu advogado propôs para a nossa libertação, ao invés de ser libertado, nós fomos transferidos para um quartel de Amaralina, e onde ficamos sem contato com familiares, com a família e tudo mais. Então, durante também esse período, nós fomos vítimas de agressões, na tentativa de obter confissões na base digamos assim, inclusive até tentativa de fuzilamento. Quer dizer, é claro que eles tentavam fazer uma espécie, tentavam nos amedrontar como se nós fôssemos para ser fuzilados, e, claro, com o objetivo de que nós falássemos sobre pessoas e falássemos sobre o movimento. Mas como eu não colaborei com a ditadura, o resultado é que eu, por exemplo, fui o último estudante a ser liberado, com a seguinte condição: eu fui afastado, fui libertado, mas com a condição de me apresentar no quartel-general do Exército uma vez por semana. Isso durante 6 meses, eu tinha que me apresentar uma vez por semana no quartel-general. Depois passaram a exigir uma vez por mês. Isso eu fiz de 1964 até 1970, quando ocorreu o julgamento pela Justiça Militar. E nesse julgamento pela Justiça Militar, eu e outros companheiros, um deles está aqui presente, o nosso Otton Jambeiro, fomos condenados a pena de 1 ano de prisão. Como nós já tínhamos cumprido 6 meses de prisão em 64 a 65, permanecemos mais 6 meses de prisão. Outros colegas foram condenados a 2 anos de prisão. Então, todos os estudantes, todos os estudantes que foram presos durante a ditadura militar naquela época, foram condenados. Mais tarde, o Superior Tribunal Militar nos absolveu, porque não havia nada que justificasse a pena que nos tinha sido colocada pela Justiça Militar aqui na Bahia. Bem, isso em 70. Observe que de 64, eu formei em 66, e trabalhei durante 1 ano aqui na Bahia. Tentei entrar na Petrobras, para trabalhar na Petrobras. Passei no exame da Petrobras, mas não fui admitido, porque o Exército não permitiu. Então, eu fui perseguido durante esse tempo todo. Fui obrigado a trabalhar em empresas privadas durante esse período, durante o período até 1970. Trabalhei numa empresa privada, que era Light, que era canadense na época. Trabalhei numa empresa Eletrobras, engenharia consultiva, também. Apesar, agora, em todos esses lugares onde eu trabalhei, por exemplo, trabalhei no Rio de Janeiro e São Paulo, eu era obrigado a viajar para Salvador para me apresentar à Justiça Militar, ao quartel-general, uma vez por mês. Nisso, eu tinha que pagar a passagem, eles nem a passagem nem não pagaram. Então, o resultado é que, depois de cumprir a pena, retomei minhas atividades no Rio de Janeiro e São Paulo, e até que em 1975 eu fui preso novamente
e fui levado ao DOI-CODE do Exército, lá no Rio de Janeiro, simplesmente por abrigar um amigo, inclusive um colega aqui da faculdade, colega de turno, que eu dei de guarida na minha residência. Ele foi preso, foi torturado, e aí como resolveu falar que esteve na minha casa. E aí o resultado é que eu fui preso também, passei também por tortura na dependência do DOI-CODE, no Rio de Janeiro, e durante 3 meses eu fiquei na dependência do DOI-CODE, e só me libertaram porque constataram que eu não encontraram absolutamente nada que me comprometesse. Então, por conta desse episódio de 75, eu retornei a Salvador e retomei minhas atividades aqui, trabalhando, por exemplo, no CEPED, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Depois, durante o período, por exemplo, em que eu estive, depois da década de 70, nós batalhamos, por exemplo, pela anistia ampla, geral e restrita, participamos da luta pela direta já com a presidência da República, e então, em suma, eu nunca deixei de estar alinhado com as mudanças que se tornariam necessárias no nosso país. De modo que o que eu queria deixar bem claro é que a vida depois da ditadura, para mim, quer dizer, implicou em eu ter trabalhado, por exemplo, na Eletrovac, que é uma empresa de engenharia consultiva, na Light Rio de São Paulo, CEPED, trabalhei na Coelma, depois eu fui secretário do Planejamento de Salvador de 86 a 87, isso quando nós participamos já no PMDB, e conquistamos a prefeitura, e nessa ocasião eu fui secretário do Planejamento, fui subsecretário de Energia do Estado de 88 a 91, e trabalhei na Coelba, retomei a Coelba de 91 a 95. Bem, desenvolvi também a atividade acadêmica, de 1979 a partir de 1979, ministrando aulas em diversas instituições de ensino, inclusive na UFBA, na pós-graduação, tanto em administração como em engenharia. Na Unipax, ensinei na graduação e também na pós-graduação, na faculdade Área 1, na engenharia de produção, na pós-graduação da POP-UFRJ, na área de engenharia, na área de energia, ministrando aulas na área de energia, sobretudo energia renovável, na FGV, no MBA de Gestão Empresarial, e nas faculdades integradas Olga Médica, onde eu tive a oportunidade de ser diretor da Faculdade de Administração. Bem, como eu já disse, participei da luta pela anistia ampla, geral e restrita, pela direta já, e aqui a questão do testemunho da ditadura militar no Brasil. Eu creio que aquela observação que o professor Otton fez de que foi um golpe civil e militar, e lamentavelmente muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil têm a ver com o golpe de 64. Porque com o golpe de 64, quer dizer, houve uma restrição, vamos dizer assim, à formação de lideranças, digamos assim, que efetivamente seriam desenvolvidas se não fosse a ditadura. Então a ditadura foi um freio à formação de lideranças capazes de colocar o país no rumo que esse país deveria tomar. Então, eu diria que a ditadura tem muito a ver também com o quadro que nós vivemos hoje. Lamentavelmente também, depois que nós conquistamos a direta já, elegemos um presidente da República, Fernando Paulo de Mello, um ladrão, isso, e parece que virou moda. Quer dizer, hoje também temos na presidente da República uma cleptocracia, ou seja, nós somos um país governado por ladrões. Então, o que acontece é o seguinte: tudo isso é produto
da situação gerada pela ditadura. Quer dizer, a ditadura, ela impediu que o nosso país tivesse um desenvolvimento, quer dizer, progressivo, no sentido da formação de lideranças capazes de efetivamente levar o país para um rumo que ele deveria tomar. E aqui tem uma pergunta que foi feita, que é o último ponto da nossa intervenção. A pergunta é se estamos novamente sob um estado de exceção. Eu, por exemplo, não entendi a questão do estado de exceção. Quer dizer, uma das questões que se levanta é que existe a questão alguns falam até da existência do estado policial, porque estão prendendo um bocado de gente. Então prendendo, inclusive, gente de colarinho branco. Então, eu não considero que nós estamos vivendo um estado de exceção. Agora, existe o risco de nós passarmos a ter um estado de exceção no país, se nós não conseguirmos resolver essa crise que é o Estado, que é uma crise econômica, uma crise político-institucional e uma crise social sem similar na história do país. Quer dizer, um país com 12 milhões de desempregados, de um governo inépito, incapaz e descomprometido com a nação, como é o do governo Temer, que não tem um projeto de desenvolvimento. O objetivo do governo é atender os interesses do capital financeiro e digamos assim, do neoliberalismo, do globalismo, da globalização, dos interesses da globalização. Quer dizer, nós rompemos com esse quadro, implantando para o país um governo sob o comando efetivo e voltado para os interesses do país, ou então, certamente, nós não vamos chegar a um resultado favorável. O que eu quero dizer é o seguinte: por que a situação hoje é crítica? Crítica porque, do ponto de vista econômico, o governo não apresenta uma solução para o crescimento da economia. Para você gerar emprego, você tem que crescer a economia. Então, o governo não incentiva o investimento na economia. Os investidores não investem também porque não há confiança no ambiente econômico do país e no ambiente político. Um outro aspecto, o problema político e institucional. Muitos dos problemas que nós estamos vivenciando resultam da Constituição de 88, que implantou um presidencialismo de coalizão movido pela corrupção. Então, nós temos uma Constituição que provocou uma situação bastante negativa do ponto de vista político e institucional. Nós temos um país em que os estados, municípios e a União não se articulam nas suas ações, então há desperdícios de toda ordem. Nós temos, digamos assim, do ponto de vista político e institucional, uma desordem que, no caso, precisa ser resolvida. E essa situação, se ela não for resolvida em tempo, até que, digamos assim, as ruas se manifestem e passem a exigir solução dos problemas, provavelmente nós podemos nos defrontar novamente com um estado de exceção. Não duvido que numa situação de desordem que possa acontecer no país, nos próximos anos, os militares voltem ao poder. Era isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa intervenção e estarei à disposição de todos para qualquer pergunta que se faça. Obrigado.